No final dos anos 90, o rosto de Denise Richards era a definição absoluta do que Hollywood considerava a perfeição estética e o potencial comercial. De cadetes espaciais a Bond Girls, ela ocupava um espaço que poucas atrizes conseguiram conquistar. O equilíbrio entre a vizinha de porta adorável e a femme fatale inalcançável. No entanto, em um piscar de olhos, as manchetes sobre suas performances cinematográficas foram substituídas por detalhes escabrosos de sua vida pessoal, transformando uma carreira em ascensão meteórica em um estudo de caso sobre a fragilidade da fama sob o escrutínio dos tabloides. O que realmente aconteceu para que uma das maiores promessas de sua geração fosse empurrada para as margens da indústria, tornando-se mais conhecida por suas batalhas judiciais do que por seu talento diante das câmeras? É o que vamos investigar agora. Antes de mergulharmos nessa trajetória de luzes e sombras, clique no botão de inscrição. Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós preservamos a memória de quem o tempo e a mídia tentaram distorcer. Deixe seu like e torne-se parte desta narrativa. A jornada de Denise começou longe do glamour de Beverly Hills, nas paisagens suburbanas de Downers Grove, Illinois. Filha de uma dona de cafeteria e de um engenheiro de telefonia, sua infância foi marcada por uma normalidade que contrastava com a ambição silenciosa que carregava. Segundo relatos de biógrafos e entrevistas da época, Denise era uma criança tímida, frequentemente descrita como um moleque que preferia esportes a concursos de beleza. Quando sua família se mudou para Oceanside, na Califórnia, a proximidade com a indústria do entretenimento agiu como um catalisador. Ela começou a trabalhar como modelo logo após o ensino médio, viajando para cidades como Tóquio, Paris e Nova York. Essa fase foi fundamental para moldar sua resiliência. A indústria da moda a via como alguém de beleza excepcional, mas baixa estatura para as passarelas, o que a forçou a desenvolver uma presença de câmera que logo chamaria a atenção de agentes de elenco em Hollywood. Denise não era apenas um rosto bonito. Ela trazia consigo uma ética de trabalho pragmática, herdada de suas raízes no meio-oeste americano. Sua ascensão em Hollywood não aconteceu da noite para o dia, mas sim através de uma série de participações estratégicas em programas de televisão icônicos. No início dos anos 90, ela apareceu em produções como Saved by the Bell e Married with Children, papéis que, embora pequenos, serviram para estabelecer sua imagem na retina do público jovem. A indústria começou a apostar nela como a próxima grande estrela quando Paul Verhoeven a escalou para Starship Troopers, em 1997. O filme, uma sátira de guerra de grande orçamento, exigia uma protagonista que exalasse autoridade e beleza clássica, e Denise entregou exatamente isso. A crítica e o público foram rápidos em notar que ela possuía um magnetismo natural. Foi interpretado na época que Denise Richards era a sucessora natural das loiras hitchcockianas, mas com uma sensibilidade moderna e acessível. Esse sucesso inicial abriu as portas para projetos que testariam sua versatilidade e solidificariam sua posição na lista principal das grandes produções de estúdio. O auge absoluto chegou entre 1998 e 1999, um período em que Denise Richards parecia ser o centro de gravidade da cultura pop. Com o lançamento de Wild Things, ela rompeu com a imagem de boa moça e entregou uma performance carregada de tensão e mistério, provando que poderia sustentar um thriller complexo. A indústria via isso como uma transição bem-sucedida para papéis mais maduros e provocativos. Logo em seguida, ela atingiu o que muitos consideram o ápice da carreira de qualquer atriz: o papel de uma Bond Girl em The World Is Not Enough. Como a doutora Christmas Jones, Denise estava no topo do mundo, participando de turnês globais de divulgação e figurando em todas as listas de mulheres mais influentes e desejadas do planeta. Havia um contraste fascinante entre sua vida pública de estrela de cinema e a simplicidade que ela tentava manter fora das câmeras. Naquele momento, o dinheiro, o prestígio e as ofertas de roteiros pareciam infinitos, e não havia motivos para acreditar que esse reinado teria um fim próximo. Entretanto,
O ponto de ruptura começou a se desenhar no início dos anos 2000, e ele não veio de falhas profissionais, mas de uma escolha pessoal que mudaria sua percepção pública para sempre: seu relacionamento com Charlie Sheen. O que começou como um romance de contos de fadas rapidamente se transformou em combustível para a imprensa sensacionalista. Segundo relatos da época, o casamento e a subsequente gravidez de Denise foram acompanhados por uma mudança drástica na forma como os produtores a viam. Ela deixou de ser a atriz principal para se tornar a esposa de uma figura polêmica. O pedido de divórcio em 2005, enquanto ela estava grávida de 6 meses de sua segunda filha, marcou o início de uma espiral de conflitos públicos. A indústria, muitas vezes impiedosa com mulheres envolvidas em dramas domésticos ruidosos, começou a rotulá-la como difícil ou distrativa. O contexto de um divórcio traumático, envolvendo acusações graves e ordens de restrição, foi interpretado por muitos como um sinal de que sua vida pessoal havia se tornado maior do que sua arte. A queda não foi um evento único, mas um silêncio progressivo que se instalou em sua carreira cinematográfica. À medida que os detalhes do processo de divórcio e as batalhas pela custódia das filhas ganhavam as capas de revistas de fofoca, os convites para grandes produções de Hollywood começaram a escassear. A reputação de Denise foi severamente afetada por uma narrativa midiática que frequentemente a culpava pelo comportamento errático de seu ex-marido ou a pintava como alguém que usava a vida privada para se manter relevante. A perda de oportunidades foi nítida. Os papéis principais em blockbusters foram substituídos por participações em filmes independentes de baixo orçamento ou produções para a televisão. Onde antes havia o tapete vermelho das estreias mundiais, agora havia a frieza das salas de tribunal e o julgamento constante da opinião pública. O silêncio da indústria foi uma forma de rejeição tática, uma punição invisível para uma mulher que se recusava a sofrer em silêncio e que tentava, da sua maneira, proteger sua família e sua integridade em meio ao caos. As tentativas de retorno de Denise Richards ao centro dos holofotes foram marcadas por uma mudança drástica de estratégia, refletindo uma Hollywood que já não sabia mais onde encaixá-la. Em 2008, ela deu um passo audacioso e controverso ao estrelar seu próprio reality show, Denise Richards: It's Complicated. Segundo relatos da época, o objetivo era humanizar sua imagem e retomar o controle da narrativa que os tabloides haviam sequestrado. No entanto, o projeto foi interpretado por muitos críticos como uma exposição excessiva, o que acabou gerando um efeito colateral. O estigma de estrela de reality passou a sobrepor-se ao seu currículo de atriz. Embora o programa tenha mostrado sua resiliência como mãe solo, a indústria do cinema via esse movimento como uma admissão de que os dias de protagonista de grandes estúdios haviam ficado para trás. O retorno foi difícil porque o mercado cinematográfico dos anos 2000 raramente permitia que atrizes transitassem entre a televisão confessional e o prestígio das telas de cinema, criando uma barreira invisível que limitava suas oportunidades a papéis secundários ou produções independentes de menor impacto. A vida pessoal de Denise, que antes era o combustível de sua queda, tornou-se gradualmente o pilar de sua reinvenção e mudança de prioridades. Longe das lentes dos paparazzi, ela tomou decisões que revelaram uma faceta de generosidade e estabilidade que a mídia raramente explorava. Um exemplo notável foi sua decisão de adotar sua terceira filha, Eloise, como mãe solteira, e sua disposição em cuidar dos filhos gêmeos de Charlie Sheen com sua ex-esposa subsequente, em um momento de crise familiar profunda. Foi um período de afastamento consciente da busca frenética pela fama em favor da construção de um lar sólido. Segundo pessoas próximas, Denise passou a priorizar a saúde emocional de suas filhas acima de qualquer contrato de trabalho. Essa mudança de perspectiva foi interpretada como um amadurecimento necessário, onde o valor de sua vida privada finalmente superou a necessidade de validação externa. A celebridade dava lugar à mulher que compreendia que a sobrevivência emocional em Hollywood exigia, por vezes, um passo atrás em relação ao brilho ofuscante do estrelato.
Olhando para trás, uma releitura crítica da trajetória de Denise Richards revela padrões injustos e um sexismo sistêmico que dominava a indústria e a imprensa no início do milênio. Enquanto seu ex-marido era frequentemente retratado como um rebelde carismático ou uma vítima de seus próprios excessos, Denise era sistematicamente pintada como a vilã ou a oportunista. Foi interpretado, em análises contemporâneas, que ela foi uma das muitas mulheres daquela era punidas publicamente por não se encaixarem no papel de esposa submissa ou vítima silenciosa. A exploração midiática de suas batalhas judiciais ignorava frequentemente a complexidade de proteger crianças em ambientes instáveis. A indústria da época tinha o hábito de descartar atrizes que se tornavam complicadas devido a problemas pessoais, muitas vezes criados ou agravados por homens em posições de poder. Hoje, o caso de Denise Richards é visto como um exemplo de como a cultura da época era voraz em destruir a reputação de mulheres jovens, transformando crises pessoais em entretenimento de massa sem qualquer consideração pelo custo humano envolvido. Atualmente, Denise Richards vive um momento de estabilidade e autonomia que muitos não previam. Sua passagem recente pela franquia The Real Housewives of Beverly Hills trouxe-a de volta ao léxico da cultura pop, mas desta vez com uma postura muito mais assertiva e menos disposta a aceitar narrativas impostas. Ela aprendeu a utilizar as novas plataformas digitais a seu favor, inclusive ingressando no OnlyFans, uma decisão que muitos interpretaram como uma forma definitiva de retomar o controle sobre sua própria imagem e sexualidade, lucrando diretamente com seu status de ícone, sem a mediação de agentes ou produtores de estúdio. Hoje, ela trabalha de forma constante, participando de séries e filmes independentes, mas mantém sua residência em Malibu como um refúgio de paz. Denise não vive mais à sombra de seus casamentos ou escândalos passados. Ela se mantém como uma empresária de si mesma, equilibrando a vida pública com uma rotina familiar que é, por escolha própria, muito menos caótica do que os jornais do passado gostariam de sugerir. A história de Denise Richards é, em última análise, uma lição sobre a capacidade de sobreviver a uma indústria que consome suas estrelas com a mesma velocidade com que as cria. Sua trajetória nos ensina que a queda em Hollywood é muitas vezes uma construção narrativa e não necessariamente o fim de uma jornada. Ela transitou pelo auge absoluto da beleza e do prestígio, enfrentou o linchamento público e emergiu do outro lado com uma compreensão clara de quem ela é, longe das projeções alheias. O que aconteceu com Denise Richards não foi um desaparecimento, mas uma metamorfose. Ela deixou de ser a personagem que o mundo queria que ela fosse para se tornar a dona de sua própria história. Em um mundo que frequentemente tenta definir o sucesso apenas pelos prêmios ou pelo topo das bilheterias, Denise Richards nos lembra que o maior ato de rebeldia em Hollywood é permanecer de pé, com a cabeça erguida, muito depois de as luzes do palco terem se apagado. A fama é passageira, mas a resiliência é o que define uma verdadeira sobrevivente.